Quais investimentos vão te dar mais dinheiro no bolso em 2025? Esse aqui é um vídeo tradicional que eu faço e agora vai ser o 7º ano. Durante esses 7 anos fazendo esses vídeos, eu coloquei o meu na reta, dizendo que eu acredito que poderia acontecer no outro ano e eu vou te trazer qual foi o resultado disso. E aí, quando eu terminar de te explicar como foi esse resultado, eu vou trazer o que de fato acho que vai acontecer para o ano que vem, o que, junto com alguns dados, poderão te ajudar, de uma forma educacional a se preparar para o ano que vem. E eu também vou mostrar o que, no final das contas, eu vou fazer com o meu dinheiro. Vamos começar aqui, ó. Eu postei esse vídeo em dezembro de 2018. Eu fiz um vídeo junto com o Richard e a gente chegou à conclusão que era um bom momento para investir nos Estados Unidos. O que aconteceu foi que o S&P subiu 34,10% naquele ano, então fez muito sentido. Em fevereiro de 2020, eu fiz um vídeo com o título Como investir para se preparar para a próxima crise. Então, Chicago tá um frio do caramba e eu lembro que lá eu tava muito preocupado e falei até sobre comprar ouro para se proteger, mas o vídeo ele foi muito focado em ter caixa para sobreviver às grandes crises. Por algum acaso, no mês seguinte daquele vídeo, a bolsa caiu 40%. Quem de fato fez caixa ou se protegeu ali, pôde aproveitar esse bom momento no ano. Em 2021, falei sobre aumentar a exposição à criptomoeda. O Bitcoin subiu 71% no ano. Eu postei esse vídeo aqui em dezembro de 2020. Em dezembro de 2020, o Bitcoin estava menos de 100 mil reais. Acabou que deu muito certo. No ano, o Bitcoin subiu 71,9%. Em dezembro de 2021, eu fiz um vídeo com os melhores investimentos para 2023 e eu falei sobre o juros subir e sobre investir de uma forma anticíclica, Então, esse vídeo aqui não foi um vídeo onde eu cravei, vai acontecer isso, isso e aquilo, mas falei sobre investir de uma forma anticíclica e sobre o juros subir. O juros subiu, de fato, acabou sendo um vídeo um pouco mais blasé, mas eu acredito que investir de uma forma anticíclica te traz bons retornos. Quando algo sobe demais, a gente tende a diminuir essa posição e quando algo cai demais, a gente tende a aumentar um pouco essa posição, sem grandes cravamentos aqui, mas de alguma forma vem dando certo. Em dezembro de 2022 eu gravei onde investir para 2023 e eu falei que o PL da bolsa estava 40% abaixo da média histórica e os fundos imobiliários e as criptomoedas estavam também sendo negociados muito abaixo do que eles poderiam. Acabou que nesse mesmo ano o Ibovespa subiu 22%, o fundo imobiliário subiu 15% e o Bitcoin subiu 133%. Mais um ano onde as coisas vieram de encontro ao que eu achava de alguma forma. Em dezembro de 2023, eu fiz um vídeo para melhores investimentos para 2024. Será que deu certo? Eu vou dizer que meio certo. Por quê? Porque aqui eu trouxe que a bolsa dos Estados Unidos estava muito cara, eu trouxe que a nossa bolsa ela estava barata e eu falei também sobre os fundos imobiliários que estavam num preço relativamente justo e o Bitcoin que teria o halving no ano, então seria a grande porrada do ano. No final das contas, a bolsa dos Estados Unidos subiu, não significa que ela não estava cara, porém não era a minha grande aposta. Quando a gente olha para a bolsa no Brasil, ela não subiu e fundo imobiliário também não. Só que o Bitcoin, ele compensou tudo isso e ele subiu 161% no ano. Então eu diria que pelo Bitcoin ter subido, eu ter falado sobre isso, deu muito certo. Então foi mais um ano muito positivo. E agora eu venho nesse vídeo para te falar o que eu acho que vai acontecer no que vem, aonde estou apostando meu dinheiro e o que você deverá considerar na sua vida quando você for investir pro ano que vem. Lembrando que esse aqui é um vídeo educacional, então não são recomendações de investimentos, é mais para te dar mais insumo para você colocar na sua cabeça, aglomerar com tudo que você lê, estuda e ouve para tomar sua própria decisão. Antes de eu começar esse vídeo, eu tenho um pedido para você. Faz 7 anos que eu faço os vídeos de melhores investimentos para outro ano e o meu único pedido é clica no botão de curtir nesse vídeo e se inscreva nesse canal, porque a gente tá junto há 9 anos aqui investindo, tô te acompanhando há 9 anos, eu sei que muitos de vocês também. Então, vamos junto nessa jornada, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando sobre as ações. O que eu acho de fato sobre as ações? A gente tá vendo aqui o gráfico do PL da bolsa. Quando eu olho pro PL da bolsa para mim é o principal indicador da nossa bolsa, tá? Quando ele tá muito baixo, isso aqui deixa implícito que a gente pode ter preços muito baixos ou um pessimismo muito forte no mercado, porque as pessoas não querem comprar alguma coisa, logo o preço cai. E isso aqui é o que pode ser traduzido na nossa bolsa agora. A gente tem muitos riscos no nosso país. A gente tem a taxa de juros, a gente tem um problema de fiscal muito grande, a gente tem a política que traz muita insegurança, taxa de juros nos Estados Unidos muito alta, então a gente precisa ter uma taxa de juros alta para captar dinheiro e isso faz com que a nossa economia ela gire menos. Então a gente tem um cenário ruim para as coisas. Mas de uma forma geral, o cenário ruim é o que faz o investimento ficar atrativo, porque o cenário ruim, ele traz os preços para baixo. E por mais que tenha um cenário ruim, a gente tem que ver se esse preço ele já não tem embutido esse cenário ruim. E quando a gente olha historicamente, fazia tempo que a gente não chegava num PL desse. A gente está num PL de 8,25, o que é um PL muito baixo. Significa que a gente tem 8 anos de lucro numa empresa para pagar o investimento que você fez. Então, se eu investir R$1, em 8 anos eu vou receber R$1 de lucro nas companhias que eu investi.
Se eu pegar o PI dos Estados Unidos aqui, ó, a gente está em 30,62, só para você ter esse parâmetro. Então no Brasil a gente está em 8 e nos Estados Unidos a gente está em 30. O que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, os Estados Unidos você paga R$1 e em 30 anos, se as empresas vão crescerem, você recebe de volta esse R$1. No Brasil, em 8 anos você recebe esse R$1. Estados Unidos você geralmente tem uma economia mais segura, o Brasil tem mais risco. É natural que o PI de um país mais envolvido seja mais alto que o nosso. Porém, será que vale esse prêmio tão grande assim nos Estados Unidos? Um dado que você precisa ter em mente é o seguinte, no Brasil a gente tem um peso muito grande de Vale e Petrobras. Se você tirar Vale e Petrobras da conta, por mais que a gente esteja ainda abaixo da média histórica, o PL da nossa bolsa fica em 10,28. Em 2008, quando a gente teve uma das maiores crises da história, a gente chegou a um PL de 6, que era muito baixo. A gente não tá na crise de 2008, mas a gente tá num PL de 10,28 ex Vale e Petrobras, o que faz com que a gente ainda esteja abaixo da média histórica. Se a gente olhar para o PL dos Estados Unidos e tirar as Big Techs, que vão ser lá Meta, Google, Nvidia, Microsoft, esse PL também não vai estar tão alto, vai estar um pouco mais baixo, então deixa as coisas um pouco mais equiparadas. Porém, ainda assim, eu acredito que a bolsa ela deve ou pode ter um desempenho nos próximos anos positivo no Brasil. Historicamente, um PL desse daqui aconteceu poucas vezes. Agora lembra, não é para você sair correndo, bota seu dinheiro lá todo e tal. Sempre vale a pena diversificar. Agora, qual cuidado você tem que ter? Você vai comprar ação. Você pode comprar lojas americanas, toma porrada, você pode comprar o IBR. Só pra você ter noção, o IBR nos últimos 5 anos caiu aqui, 90%. Você pode comprar Magazine Luiza, caiu 90% nos últimos 5 anos. Você pode pegar Light aqui, tomou uma porrada. Então você pode comprar ações que caíram muito. Ou você pode comprar ações que subiram muito. Você precisa fazer boas escolhas com as suas ações. Então para isso você pode analisar de fato, tomar uma boa decisão, você pode consumir uma carteira recomendada. Aqui na Finclass, por exemplo, você tem uma carteira recomendada. Eu não vou abrir todos os ativos recomendados, mas você pode chegar aqui e na carteira da Finclass, eles têm uma carteira recomendada e dentro dessa carteira, eles recomendam que uma parte esteja em ações, ou seja, está congruente com a Arca, que é a minha filosofia de investimentos. E aqui dentro de ações, a Finclass tem 7 ativos recomendados. Eu não vou abrir todos aqui, porque isso aqui é só para assinante, mas eu vou te mostrar. Por exemplo, Banco do Brasil. Aqui está escrito na plataforma que você pode pagar até R$ 29,19 em Banco do Brasil. Vamos ver quanto está Banco do Brasil hoje. Banco do Brasil está R$ 25,26. Ou seja, você pode pagar até quase R$30 e como está 25, significa que seria um bom negócio de acordo com os nossos analistas você comprar ação de Banco do Brasil. E aí você tem muitos relatórios, né? Você pode abrir os relatórios explicando o racional de tudo isso. O que eu te digo? Ou você vai analisar para você escolher boas ações ou você vai assinar alguma casa de análise. A Finclass é a maior plataforma de educação financeira do Brasil e além disso você também tem 2 carteiras recomendadas. Dentro dessas carteiras você pode também consumir quais são os melhores ativos para você escolher, que preço você deve comprar. Se for para vender também você vai ser avisado. Então eu recomendo que você assine uma plataforma como a Finclass, em especial porque agora na Black Friday você vai poder assinar a Finclass com 50% de desconto. Então voltando aqui, quando eu falo de ações, cara, eu fico confortável em ter ações pro ano que vem. Vamos falar um pouco de fundo imobiliário, daqui a pouco a gente fala de Bitcoin e outras coisas. Os fundos imobiliários, eles são muito correlacionados com a taxa de juros. Se a taxa de juros cai, os fundos imobiliários sobem muito. Por que isso acontece? Porque a taxa de juros cai, começa a pagar pouco, o pessoal busca alternativas que paguem mais e o fundo imobiliário paga dividendo todo mês, então eles vão comparar o dividendo com as taxas de juros, tá? Se a gente for pegar historicamente o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, de 2016 até 2019, a gente viu pernadas de alta, ó. Subiu 34% quando começou o ciclo de corte de juros, de 14,25 para 14, aí subiu 25% quando a gente caiu até 6,5% a taxa de juros, aí deu uma pausa, continuou caindo, ele subiu mais até que ele estourou em 2019. Como a gente viu uma taxa Selic relativamente alta, o resultado do fundo imobiliário vai depender muito da taxa de juros do ano que vem. Se a taxa de juros continuar alta, a gente não deve ter um resultado muito positivo em fundo imobiliário. Se a taxa de juros começar a ser cortada, muito porque a gente conseguiu controlar a inflação e porque os Estados Unidos resolveu baixar a taxa também, aí a gente pode ver fundo imobiliário subindo. Agora, qual que é o melhor momento de você comprar algo? É quando ninguém ainda está comprando ou quando poucas pessoas começaram a comprar. Se você esperar cortar a taxa de juros, fundo imobiliário começar a subir e todo mundo começar a falar de fundo imobiliário para comprar, cara, você vai ser mais um bananão aí que vai ganhar dinheiro na média ou muito abaixo da média, porque você vai ser um dos últimos a fazer o movimento. Então eu, particularmente, não tô ultra otimista para fundo imobiliário, mas eu acho que para quem não tá bem posicionado, é o momento de você se posicionar bem e se posicionar bem em bons fundos imobiliários. E aqui na Finclass, veja só, você tem a carteira de valorização e a carteira de renda. Na carteira de renda, que é uma carteira para quem gosta mais de dividendos, renda mensal,
mensal e etc., você tem 17 fundos imobiliários recomendados. E são recomendados pelo Ricardo Figueiredo, que é um dos melhores analistas de fundos imobiliários do país. Aqui a gente tem, dentre esses fundos, tem um fundo que é o BTCI 11, que é um fundo de crédito imobiliário do BTG. E aqui diz, se você clicar em ver mais detalhes, que comprar esse fundo imobiliário até o preço de R$10,50 é uma boa compra. Ele está com um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,32%. Então ele é um dos 17 fundos imobiliários recomendados. E como a gente tem um cenário no que vem que vai depender muito da taxa de juros, você precisa fazer boas compras. Então por isso você precisa ou estudar muito a fundo ou confiar, né, em bons analistas para tomar uma decisão como essa. Mas fundo imobiliário eu acho que é um bom momento para começar a se posicionar para o futuro, porém um pouco diferente do cenário de ações. Quando a gente pega a Selic hoje, que está 11,25, se você abrir um fundo imobiliário que paga 11,32, você está falando de receber isento de imposto de renda mais do que a Selic, caso isso daqui continue acontecendo, fora a opcionalidade de um reajuste de taxas e a possibilidade do preço do fundo imobiliário subir caso a taxa de juros caia. Tem um prêmio sobre um CDI, por mais que o fundo imobiliário a gente geralmente costume comparar com o título atrelado à inflação, mas por isso que eu vejo que é um bom momento para começar a se posicionar em fundo imobiliário caso você não esteja posicionado. Eu tenho a minha carteira de fundos imobiliários, como eu não posso te recomendar ativos, eu tenho que falar com base nos nossos analistas e esse daqui é um dos fundos recomendados. Quando a gente fala de Estados Unidos, vamos separar as coisas. Uma coisa é achar que a economia tá boa, que eles estão tomando boas decisões. Outra coisa é achar que as coisas às vezes estão muito caras. Não necessariamente uma coisa tem menos qualidade se ela tá acima do preço. Então, por exemplo, uma Ferrari. Ferrari é um carrão, não é? Agora, se essa Ferrari tivesse sido vendida por 100 milhões de reais, eu vou falar, não me parece fazer sentido mesmo sendo uma Ferrari, não é? Quando eu olho para os Estados Unidos, Trump ganhando, o Elon Musk querendo reduzir um monte de custo e ganhar eficiência, todas as medidas que eles estão começando a tomar, tudo isso me faz olhar para o que está acontecendo com bons olhos. Tudo que eu estou vendo, pelo menos, são coisas que me parecem boas, com base no histórico de medidas que foram tomadas em cenários semelhantes na economia. Agora, quando eu pego o preço das ações, eu fico um pouco assustado. Cara, eu acho incríveis as empresas lá. Você pega Netflix, nossa, assim, foi uma venda que eu me arrependo de ter feito. Por quê? Porque eu tinha Netflix, baita case, gosto muito de Netflix, fiz um vídeo uma vez fazendo todo um valuation de Netflix, entendi que tava barato, mas em determinado momento eu achei que ficou caro e eu acabei encerrando essa minha posição. Netflix subiu porrada. Toda vez eu recebo uma notificação que tá no all-time high, né? ATH, all-time high do Yahoo Finance e vários outros lugares. Então a Netflix tá bombando. Aí quando você pega aqui Google, cara, bombando 22%. Se você pega Meta, bombando também. Quando você pega Nvidia, bombando. Então assim, quase tudo bombando lá fora. Tudo subiu demais. Quando você olha pro PL dessas coisas, cara, é meio assim, é assustador. É realmente muito agressivo. O que significa um PL muito alto? Significa que essas empresas precisam continuar crescendo muito para justificar um PL alto. E aí quando eu olho pro indicador que a gente chama de Buffett Indicator, que a gente pega a capitalização das empresas da Bolsa dos Estados Unidos e divide pelo PIB, tem uma relação, né? Então vamos supor, o PIB está 100. As empresas do S&P valem 30. Então você tem 30 sobre 100. Você tem 30%. Quando as empresas sobem muito, eu vou pegar, por exemplo, as empresas valem 60. 60 sobre 100. 60% agora é representado. Quando a gente pega a relação da capitalização de mercado das ações sobre o PIB. Então, isso daqui significa que quanto mais as empresas estão grandes em relação ao PIB, mais elas podem indicar que estão caras. E quando você pega esse indicador do Buffett, é quase que um indicador que historicamente errou poucas vezes. Na bolha.com, ele estava no all-time high. Crise financeira de 2008, ele também estava muito alta. E agora, ele está assim, no all-time high novamente. E o Buffett, por exemplo, começou a vender algumas posições como a Apple, que era, acho que a posição mais relevante dele, uma das mais relevantes dele. E isso daqui me deixa um pouco assustado. Não porque o Buffett vendeu apenas, mas porque tá todo mundo muito animado. E quando tá todo mundo muito animado, eu já falei pra vocês nos últimos 9 anos que o único indicador que nunca me traiu foi o indicador de sentimento. Que é quando tá todo mundo muito animado, eu falo, cara, isso daqui é perigoso. Quando tá todo mundo muito triste, eu falo, cara, talvez possa ser um bom negócio. Sinceramente, não acho que é um baita negócio comprar ações lá fora hoje. Agora, e se você não tem nada em dólar? Você precisa ter. Essa é a realidade. Precisa ter. Aí eu acho que vai subir o dólar? Não. Quem sou eu pra achar alguma coisa sobre isso? Mas, historicamente, desde de 94, se for pegar todos os mandatos presidenciais, talvez com exceção de um no Brasil, o dólar subiu. De mandatos para mandatos, o dólar vem subindo. E quando tava R$2, o dólar parecia caro. Quando tava R$3,
R$3 parecia caro, 4 parecia caro, 5 também, 6 também. E é isso, essa é a nossa realidade do mundo. Eu tomaria muito cuidado se você não tivesse nada dolarizado, até porque uma parte dos nossos custos e consumos, eles são feitos em dólar, então alguma coisa você precisa ter. Acho que é uma bagatela? Não. Acho que é o momento de botar muita grana? Não. Não é o que eu tô fazendo com o meu dinheiro, pelo menos. Agora, por que mesmo não achando eu devo ter um pouco de dinheiro lá fora? Porque a filosofia sempre tem que estar acima da minha opinião. Porque a minha opinião, ela pode me trair. Eu tenho vieses também, né? Eu vejo notícias, eu sou impactado pelas notícias, eu sou um ser humano. Agora, a metodologia e a filosofia, essas daqui se provaram no tempo. Em breve eu vou lançar um estudo, não de décadas, mas de séculos, da aplicação da Arca em todos os países do mundo. E em todos os países do mundo, historicamente, a Arca sempre ganhou dos principais índices de referência. Por isso que eu até tenho a minha opinião para ter um pouco mais ou um pouco menos. Mas a minha opinião nunca está sobre você diversificar esse patrimônio. O que eu acho muito interessante e historicamente, sempre que isso aqui aconteceu, deu muito dinheiro, muita felicidade para os investidores, são os títulos ligados à inflação, quando eles estão pagando mais do que IPCA mais 6%. Eu fiz um vídeo em algum momento falando sobre isso. Historicamente, sempre que a gente passa de 6% de ganho real, isso aqui se configura como um cenário onde isso se torna um bom investimento. Entrando aqui no Tesouro, olha só, a gente tem para 29 IPCA mais 6,85, para 35 IPCA mais 6,64, 6,60, 6,68. Cara, essas taxas são incríveis. O que eu acho então que é meio que assim, no-brainer é ter um pouco do seu dinheiro que estaria destinado para renda fixa e que você não vai precisar resgatar no curto prazo, porque esse título oscila, é você ter um pouco em Tesouro IPCA. Você pode talvez ter umas debêntures incentivadas que pagam umas taxas cavalares. Você tem debênture incentivada pagando o IPCA mais 8, IPCA mais 8,5, 9 até. Você pode diversificar, mas o básico é você ter talvez alguns títulos ligados à inflação, porque isso é no-brainer demais. É no-brainer demais. Imagina você, sem risco, porque você está emprestando para o governo, para o Brasil basicamente, você ganhar um ganho real de quase 7%. Então você vai ganhar inflação mais 7%. Isso é muito porrada. Então aqui, com certeza, está uma das grandes oportunidades desse ano para a gente investir, onde eu estou olhando com muito carinho. Agora, quando eu venho aqui para a Finclass, se for para a carteira de valorização, renda fixa dinâmica, que representa 20% da carteira da Finclass, um dos títulos, ou seja, 7,5% da carteira recomendada da Finclass é em Tesouro IPCA 2045. Atualmente, o Tesouro IPCA 2045 está pagando inflação mais 6,6. Então, obviamente, não vou mostrar as outras recomendações, mas tem que olhar com carinho isso aqui. Aí, beleza, agora a gente vem para Bitcoin. Cara, o que falar de Bitcoin? É muito difícil prever o que vai acontecer com Bitcoin. Acho que tem pessoas que vão dizer que é muito claro que o preço está barato, tem gente que vai falar que o preço está caro. Eu acho muito difícil de prever isso com muita humildade. Acho que o investidor tem que ter humildade. É difícil prever isso daqui. Só que pela incapacidade, talvez minha, pelo menos, de prever com exatidão para onde vai esse preço, a minha filosofia com Bitcoin sempre foi a de ter uma parcela da carteira. Tanto é que, se eu comprei Bitcoin uma série de vezes desde 2012, vendi uma série de vezes também, mas a minha ideia sempre foi ter de 1 a 10% do meu patrimônio em Bitcoin. E eu falo isso praticamente todos os vídeos para vocês. Cara, se você não tem, tenha um pouco de Bitcoin, mesmo você não ser o maior adepto, etc. Só que entre eu falar sobre a gente ter um pouquinho de Bitcoin, que tem a ver com a convexidade do ativo, e eu achar que vai ser um bom ano pro Bitcoin ano que vem, cara, existe um abismo. Não arriscaria dizer o que vai acontecer com o Bitcoin, porque ele pode subir uma porrada ou ele pode cair uma porrada também. O ponto é, no final do ano passado, quando eu fiz o vídeo, eu falei que ia ter o halving do Bitcoin e pra mim existia um cenário muito claro assim, né? Quem sou eu? Mas teve o halving aqui, o primeiro halving subiu muito. Depois teve o halving, subiu muito. Depois teve o halving, subiu muito. Aí teve o halving de novo agora e subiu muito. O que a gente percebe? Depois do halving, depois de 7 a 8 meses, a gente viu o Bitcoin atingindo o all-time high. Então aconteceu o halving em abril agora desse ano. Agora em novembro, ele atingiu o all-time high, bateu $100 mil praticamente. Não dá pra falar que não bateu, né? 99,5 bateu $100 mil. Então a gente chegou e aconteceu a mesma coisa que aconteceu antes. Só que depois desses 7, 8 meses, o que a gente vê? Mais 7, 8 meses pra frente, a gente vê a dominância do Bitcoin caindo muito. O que significa a dominância do Bitcoin caindo muito? Significa que se todas as moedas valem 10 e o Bitcoin vale 10, a dominância do Bitcoin vai ser 50%. Porque de todas as 20 moedas, o Bitcoin representa 50%. Se Bitcoin sobe para 20 e as outras criptomoedas valem 10, Bitcoin vale 20 no mercado de 30. Então a dominância do Bitcoin subiu para 66%. Então é uma porrada. Quando a gente tá falando que depois de 7, 8 meses do all-time high, o Bitcoin ele começa a cair a dominância dele, eu tô falando que, independente se vai subir ou vai cair, as altcoins, que são as moedas alternativas de cripto, elas tendem a ter um desempenho melhor que o Bitcoin. É quase como se você fosse fazer um long and short, onde você compra, ou seja, você fica long nessas altcoins
altcoins e short em Bitcoin. Seria uma loucura fazer um long short com criptomoedas, é muito risco, mas se eu fosse algum palpite, seria o seguinte: a gente está entrando numa temporada de altcoins, onde as altcoins elas podem ter um upside muito interessante. A gente tem uma carteira na Finclass de criptomoedas, que a gente chama de alternativos. Esses alternativos representam 3% da carteira da Finclass. Dentre os alternativos, a gente tem aqui 5 criptomoedas, 5 projetos que o nosso analista de criptomoedas recomenda. E eu vou falar só de um aqui, obviamente para não entregar a plataforma toda, mas quando a gente olha para o Ethereum, ele é uma altcoin que não é tão pequena, mas também não é o Bitcoin, mas eu diria que é uma das principais e mais importantes alternativas que a gente tem ao Bitcoin. Inclusive, antes de eu vender muitas criptomoedas, eu tinha mais ou menos metade em Bitcoin, metade em Ethereum. E Ethereum é uma espécie de moeda que ficou para trás quando a gente olha para o crescimento do Bitcoin. Você pode encontrar Ethereum na Binance, Mercado Bitcoin, Novadax, Foxbit e Bitbank. E se a gente for olhar aqui para o preço do Ethereum, nesse ano, Ethereum subiu 91%. Nos últimos 5 anos, subiu 2.900%. Se eu pegar o Bitcoin, no ano subiu 192%, o dobro de Ethereum. Nos últimos 5 anos, o Bitcoin subiu um pouco menos. Mas nesse ano, ele subiu 192%. Então, se eu fosse pegar uma das recomendações aqui da carteira, eu diria que Ethereum é uma alternativa interessante. Então, eu não estou ultra blaster convicto do ano que vem, mas também não consigo arriscar dizer o que vai acontecer. Só o que eu acredito é uma temporada de altcoins. Então, vamos fazer um agrupado aqui de tudo que eu falei? Ações, bom. Estados Unidos, ruim. Título ligado à inflação, bom. Bitcoin, não ouso dizer o que vai acontecer, mas acredito que é uma temporada de altcoins. E fundo imobiliário, médio para bom. É mais ou menos isso. Vocês viram que eu mostrei muita plataforma da Finclass hoje aqui para vocês e mostrar uma coisa para vocês. A Finclass acabou de colocar o Finday 2024 dentro da plataforma. Você não consegue mais acessar no YouTube. Então a gente tem todas as palestras aqui do Finday. Fora todos os mais de 70 cursos aqui, ó. A gente tem as nossas aulas. A gente tem mais de 70 cursos inteiros, inclusive o do Meu Milhão aqui dentro, inteiro. Ó. Todos os módulos, cada módulo com as suas respectivas aulas, com um trailer, com material didático. E fora isso, tem uma carteira recomendada que eu mostrei para vocês. A Finclass, ela já entrega assim, um caminhão de coisas valiosas para você por um preço muito baixo. Mas na Black Friday, agora do dia 29 de novembro, você vai poder assinar a plataforma da Finclass com 50% de desconto. Então vai ficar R$ 34,90 por mês. É um preço realmente muito baixo. É tudo isso por um preço de uma pizza por mês. Você toparia abrir mão de uma pizza por mês para poder mudar a sua vida? Acho que é uma decisão meio óbvia a se tomar. Se você quiser aproveitar essa oportunidade de fazer esse investimento, vou deixar um link aqui na descrição. E aí, o que vocês acham de tudo que eu acabei de dizer? E muito obrigado também, você que está comigo aqui há quase 7 anos, todo ano vendo meus achismos, meus pitacos, meus 2 centavos pro próximo ano. Muito obrigado por me acompanhar e sempre acreditar e dar credibilidade pro que eu falo aqui, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.